Oi, eu sou Vanessa Poleto e você está assistindo ao QVM TV, o lugar certo para lhe inspirar a criar a vida que você deseja. E eu tenho uma pergunta para você. Que imagem você tem passado para as pessoas e para o mundo sobre você mesmo? No programa de hoje, a gente recebe uma grande amiga que tem realizado grandes transformações na vida das pessoas através do autoconhecimento sobre a imagem que nós passamos para as pessoas e para o mundo. Ela é graduada em moda, diplomada em consultoria de imagem pelo Instituto Marangoni, em Milão, e por Ilana Berenhoek, em São Paulo. E com especialização em coaching, Sara Peruso desenvolveu uma nova proposta para a construção de uma identidade visual, aliando as melhores ferramentas de questionamento de coaching com as etapas de uma consultoria de imagem. Sara, bem-vinda ao QVM TV. Obrigada, Vanessa. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bom ter você aqui. Eu tenho acompanhado também muito o teu trabalho, principalmente com mulheres, na busca da sua melhor versão. E isso é fantástico. Eu acredito que buscar criar a vida que a gente deseja, tanto homens quanto mulheres, é despertar para a importância de conhecer a nossa verdadeira essência. Então, qual o resultado dessa união entre o coaching e a consultoria de imagem, que é algo realmente inovador, e o que inspirou você a fazer isso? A minha inspiração, ela partiu do desejo de unir essas duas áreas em prol do conhecimento completo de quem a gente é. Então eu vejo que a gente precisa dessa parte de entender que tipo de corpo a gente tem, que tipo de rosto a gente tem, que cores nos favorecem. E mais importante do que isso é a gente saber como a gente funciona, é estar com a autoestima em dia, autoconfiança, segurança. Então incluir o coaching nesse processo traz justamente isso, trabalhar de dentro para fora, para que o fora seja o mais coerente possível com aquilo que está dentro da gente. Isso é realmente maravilhoso, né? E sabe aquela famosa frase que a gente é o que a gente veste, ou melhor, você é o que você veste? Isso é real? A gente é muito mais do que aquilo que a gente veste, né? Então, por isso mesmo, o meu trabalho ele tem se desenvolvido para que a gente deixe isso o mais coerente possível mesmo, né? Não só o que a gente veste, mas o nosso gestual, as nossas características físicas, as nossas expressões faciais. Então, tudo isso diz muito sobre a gente, né? Sobre os nossos objetivos. E trabalhar isso, essa parte externa, alinhado com aquilo que a gente tem por dentro, realmente os nossos objetivos, as nossas intenções, trabalhar isso de forma conjunta faz toda a diferença. Fantástico. Como que esse conhecimento, né, do nosso estilo, sobre o que a gente quer passar para o mundo, isso pode influenciar na nossa autoestima? Sim, influencia bastante. Uma frase que eu adoro citar, da Costanza Pascolato, que diz: quando a gente se sente bem, a gente parece bem. Ou seria o contrário, né? Então, para a gente ver como essa via tem mão dupla. A gente tem que trabalhar a nossa autoestima, a nossa confiança, com certeza, mas naqueles dias que a gente não acorda tão bem, ou acorda de TPM, ou aconteceu alguma coisa, é muito interessante que a gente já tenha os hábitos, né? O hábito de se maquiar, o hábito de se arrumar, de testar uma cor diferente, de fazer uma combinação nova. Então esses hábitos, eles ajudam a gente naqueles dias que a gente está mais ou menos, né? Então o nosso cérebro, ele entende, ele aumenta a nossa estima com estímulos externos também. Começar de fora para dentro também funciona. Maravilhoso. Uma coisa bem interessante que eu percebo na maioria das pessoas é que elas costumam olhar muito mais os pontos fracos do que os pontos fortes. E isso é totalmente aplicável nisso que a gente está falando aqui. Na nossa imagem, por exemplo, a gente se olha no espelho e de repente só enxerga defeitos na gente mesmo, né? Qual o impacto que esse conhecimento que você traz causa
na vida das pessoas? Esse impacto é enorme, né? Se eu me olho no espelho e me critico, a minha autoestima ela vai baixando de acordo com esse diálogo interior. Então, por isso é tão importante a gente se olhar no espelho e ver aquilo que a gente tem de bom. Reforçar isso, como é que eu posso enaltecer meus pontos fortes, em vez de ficar pensando o que está ruim, o que poderia ser melhor. Tudo começa com a gente, de fato. Então, a forma como eu me sinto, a forma como eu me vejo, afeta na forma como eu vou me vestir. Por sua vez, isso vai afetar na forma como as pessoas vão me ler, né? E como elas vão se comportar em relação a mim. E isso reforça positivamente ou negativamente aquilo que eu já acredito ser, né? Então, a gente tem que começar de uma forma positiva, inovando, tentando coisas diferentes, se maquiando, por que não, né? A gente se sente muito mais bonita, muito mais desperta. Então, adquirir esses hábitos faz toda a diferença. Todo esse conhecimento causa todo um impacto na nossa vida, porque a gente percebe que não é só se vestir, que é muito mais profundo, é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Tem muito mais coisa por trás da roupa que a gente veste, né? Com certeza. Então, qual dica que você pode dar para que a gente consiga já começar a aplicar algumas coisas já no nosso dia a dia, para já ter algumas diferenças positivas na nossa vida, na nossa rotina, de repente no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos? Eu trouxe não só uma dica, mas trouxe 3 dicas para a gente trabalhar. A primeira delas é fazer uma listinha com aquilo que a gente ama em nós mesmos. Então é pontuar qualidades físicas, né, da nossa aparência. Eu tenho um olho bonito, a boca bonita, o cabelo, ou eu gosto das minhas mãos, né? Pontuar mesmo tudo aquilo que a gente gosta na nossa aparência física, mas também nas nossas conquistas, nas nossas habilidades, o nosso jeito de fazer alguma coisa, né? Eu amo o fato de ser consultora de imagem, por exemplo, né? Então fazer uma listinha com todas essas coisas boas, aquelas coisas que a gente admira em nós mesmos. Essa lista ela pode ter um mínimo de 25 itens com um máximo ilimitado, né? Quanto mais a gente achar pontos positivos e souber dizer isso também e não ter vergonha ou não achar que isso é soberba, é simplesmente amar quem se é, né? Então essa seria a primeira dica. A segunda dica seria saber quem a gente é e saber aquilo que a gente deseja. Então, fazer um portfólio com imagens que tragam pra gente inspiração, coisas boas, a nossa melhor versão de fato, né? Então, imagens que nos inspirem. Nossa, eu gostaria de ser assim, né? Referências são muito saudáveis, eu não digo copiar ninguém, mas referências pra gente ter um norte, né? Que vão funcionar como guias pra gente. E o terceiro ponto seria buscar conhecimento técnico, né? Bom, então eu tenho o objetivo de ser mais estilosa, ou de parecer mais acessível, ou de parecer mais segura, tenho que ter uma posição de liderança dentro da minha empresa. Então, buscar conhecimento técnico. Como é que eu vou passar isso? Que postura essas pessoas têm? Como elas se vestem? Né? Então, pode ser através de uma leitura de um livro especializado, pode ser um vídeo na internet, ou mesmo buscar uma consultoria de imagem para trabalhar isso. Além dessas 3 dicas, e eu diria que a mais importante, é que a gente passe a se olhar com amor, se observar com carinho, entender que a gente tem muitos pontos a melhorar, com certeza, mas a gente já tem muita coisa boa que pode explorar, que pode valorizar e vai fazer toda a diferença na nossa vida ter isso certo, ter isso como o centro da nossa vida mesmo. Maravilha! Quanta riqueza nessa simples conversa que a gente teve aqui. E eu tenho certeza que já vai ter bastante coisa para você conseguir aplicar no seu dia a dia. Então, aproveite e deixe seu comentário lá no nosso site vanessapoleto.com. Acesse e compartilhe as suas experiências, o que você achou
desse conteúdo que a gente trouxe aqui hoje. E se você conseguiu aplicar as dicas que a Sara deu aqui, como foi para você, como você se sentiu, coloque lá na área de comentários, a gente continua a nossa conversa por lá. Você gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos, passe esse conteúdo para mais e mais pessoas. Se você deseja receber também mais conteúdo ou mesmo receber o programa em primeira mão, você pode se inscrever no nosso grupo. Acesse vanessapoleto.com e inscreva-se lá com o seu e-mail. Muito obrigada, Sara. Obrigada também, Vanessa. Vir aqui conversar com a gente, compartilhar esse conteúdo tão rico, tão maravilhoso, que faz a diferença enorme na nossa vida. E eu espero também que você tenha gostado tanto quanto eu aqui. E muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo programa.